O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos diante desse evangelho muito bonito, por sinal. Não se faz necessário nesse momento relembrar esta história que acabamos de ouvir e com certeza está muito fresca em nossa memória. Deus é o dono da vinha, Jesus Cristo é o filho do dono da vinha. E como nós podemos, diante desta história, tirar uma mensagem para nós? A história está contada. Os fatos foram relatados. Existe uma questão e uma situação diante de nós. Qual a mensagem a ser tirada diante dessa belíssima história que Jesus conta para cutucar os sumos sacerdotes e os fariseus? Deus, desde o início da criação do mundo, tem expressado de uma forma excessiva, assim dizendo, o seu amor para com a sua criatura, para com a humanidade, para com cada um de nós. E durante toda a caminhada do Antigo Testamento, no Novo Testamento, até chegar em Jesus, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, o fio condutor é a salvação da humanidade. Deus, no linear do Antigo Testamento, nós percebemos isto. Muito fez e muito faz. Tentativas e mais tentativas da parte de Deus. Digo ser tentativas porque Deus não consegue nos salvar sozinhos. Deus necessita de nós. Deus necessita do coração que se abra. É impossível Deus nos salvar. Deus não tem poder para isto. Salvar o ser humano sem o seu querer. Porque Deus respeita a nossa liberdade. Aqui podemos dizer o livre arbítrio. O ser humano sempre duro, sempre difícil,
sempre quebrando as alianças que Deus faz e os pactos que ele faz com a humanidade. Já vimos com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi, Salomão. Tantas alianças Deus faz. Mas o ser humano, por causa da fraqueza, por causa do pecado, e de uma palavra que é muito importante, desobediência, sempre foge e quebra o pacto de aliança feita da parte de Deus. O que Deus pode fazer? Qual seria a última tacada de Deus? Já mandou muitos para ir até esses vinhateiros de servos, empregados, funcionários, amigos. Deus já não tinha mais o que fazer. Nós vemos que ele tomou uma decisão. Meu filho, ele, o muito amado, o meu escolhido, Deus o manda. Mas nós percebemos na parábola de hoje que nem mesmo o filho do vinhateiro, o amado do dono da vinha, na verdade, é respeitado. Eles matam. Que Deus tinha para oferecer seu filho, para salvar a humanidade do pecado de Adão e Eva, do pecado que até hoje nós carregamos, que está dentro de nós, infelizmente, no nosso coração, na nossa vida. O bem e o mal está em nós. Até mesmo porque Jesus diz que o que é impuro não vem de fora, mas de dentro do ser humano. E não é por pouco que, diante da maldade humana, optam pela morte. Matam o Filho de Deus, ou o próprio Deus, que quer nos salvar. Mas ele não é morto porque alguém tem poder para matá-lo, mas ele se entrega livremente, se entrega por amor, porque sabia que ali iria quebrar o pacto que existia entre o mal e o ser humano. Iria possibilitar, pelo seu sangue derramado na cruz, a salvação. A salvação nós herdamos de Jesus pela sua obediência a Deus, lá naquele madeiro, lá naquela cruz. É interessante. O filho do proprietário, que é morto, ou seja, o filho do dono da vinha, o dono que é Deus, o filho que é Jesus Cristo, se torna o que Jesus no Evangelho vem dizer para nós bem no final. Esta pedra. Aquela pedra rejeitada pelos homens, pelos pedreiros, no final da obra, se torna a pedra mais importante, a pedra angular. É isso que acontece com Jesus, o homem da nossa salvação, o Deus que nos reme com o seu sangue na cruz. Pedra angular, que se encaixou dentro do plano salvífico de um Deus que tenta a vida toda nos salvar. Mas é necessário um passo de amor deste Deus mais radical por nós. No finalzinho da sua obra, colocar esta pedra, que os pedreiros um dia, que os homens um dia, que o ser humano um dia rejeitou. Pedra angular. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.